Tu és bendita sobre todas as mulheres, foste escolhida para a mãe do Salvador. Tu és a glória e a alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sábado, dia 2 de agosto, que nos reunimos mais uma vez para a nossa comunidade em oração, desejosos da palavra do Senhor, dessa palavra que nos guia, que nos orienta e que, sobretudo, nos faz formar um diálogo com Ele. Dentro de um dos critérios ou dentro de uma das palavras que são muito importantes para a nossa vivência vocacional está o diálogo. Sim, diálogo. Não é possível viver a vocação fechado em si mesmo. É necessário que nós saibamos viver a nossa vocação sempre a serviço e sempre em comunhão com a realidade que nos cerca. Diálogo, inclusive, que nos faz ter olhos, coração, ouvidos, sempre atentos à vontade do Senhor. Essa vontade que dialoga com a nossa vida, do mesmo modo como dialogou com a vida de Nossa Senhora. Maria, que dialogou com o anjo, que trouxe as suas preocupações, mas que ouviu de coração sincero e generoso o chamado do Senhor para ser a mãe do Salvador. Assim como Maria, também queremos colocar sempre a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, nesse diálogo de amor. Não tenha medo de dialogar com o Senhor, muito pelo contrário, tenha sempre o seu coração para ouvir os sinais que Deus mesmo nos dá em nossas vidas. E hoje nós nos alegramos com a vida da Bruna Bussular Franchini, que faz aniversário no dia de hoje. Amanhã fazem aniversário o Fernando Bussular, 93 anos, e a Laura Ferreira. Queremos rezar por todos que fazem aniversário e aqui trazendo de modo especial, pedindo ao Senhor a proteção, guardando sempre na sua graça a cada filho teu. É assim que nós queremos colocar a vida destes nossos irmãos e de todos aqueles que contam e que esperam também as nossas orações. Para a nossa reflexão no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe o que às vezes essa leitura, provocado pela inocência de João Batista, mas diante dos poderosos, uma inocência que não conta muito, é aquele modismo que nós vivenciamos hoje, sobretudo no trato com as pessoas. Passa-se por um acidente e filma a pessoa morta. Tem uma confusão acontecendo, todo mundo tira o celular e passa a filmar de modo impassível diante daquela situação. É ver, por exemplo, pessoas inocentes de modo claro, de modo declarado, e mesmo assim não se posicionar.
não se colocar ao lado daquele que é o marginalizado. Quando nós não nos colocamos ao lado do oprimido, nós nos tornamos opressores também. Porque a nossa indiferença e muitas vezes o nosso silêncio continua a crucificar e a matar muitos irmãos ainda hoje. Como é que nós estamos lidando diante do chamado que o Senhor nos faz, a ponto de querer mudar a nossa vida, mesmo que isso possa ser exigente para nós? Herodes gostava de ouvir João, só que suas falas instigavam e colocavam ele em um contraponto com a sua própria vida, visto que a sua vida não era a vida mais correta. Era necessário uma mudança, uma conversão. E aí, para não ter mais vozes de inocente, de pessoas que incomodam, dos profetas que falam a verdade, daqueles que muitas vezes no silêncio manifestam uma sociedade injusta, desigual, de uma sociedade que às vezes marginaliza a uns e dá tantas outras oportunidades a outros, são calados. Estes são calados ainda hoje. Como é que na sua vida, na sua convivência familiar, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, você exercita essa capacidade de olhar para os inocentes de hoje? Para aqueles que colocam suas vidas a serviço do reino, para denunciar, sobretudo, as desigualdades e que, por vezes, acabam sendo ceifados, tendo as suas vidas ceifadas. Gostaria que no dia de hoje nós pensássemos muito e, como disse há pouco, sabermos que pelo diálogo nós podemos lançar a nossa vida diante destas realidades para que a vontade de Deus se faça presente e o reino de Deus esteja entre nós. Passa pelo nosso testemunho, passa pelo nosso discipulado. Só é necessário que nós tenhamos coração, olhos, ouvidos, todo o nosso ser atentos àquilo que o nosso Deus deseja de nós e que nós não sejamos condicionados ou contaminados pelo poder e pelo desejo do status, mas que nós coloquemos a nossa vida sempre a serviço e, sobretudo, promovendo a vida daqueles que necessitam e que mais pedem hoje a nossa ajuda. E, meus amados, neste sábado nós teremos neste sábado e domingo, o momento de aniversário do grupo de oração aqui da nossa comunidade matriz. Todos são convidados também a participar, a se inscrever, para também, é claro, ajudar aí na organização deste evento, deste encontro. E às 18 horas nós teremos a Santa Missa do terceiro dia do Tríduo, em louvor, em honra a Jesus crucificado, celebrado pelo Padre Oliveiro, na comunidade do Boa Vista. Às 19 horas, Padre Marcelino celebra Nossa Senhora dos Anjos, na comunidade São Francisco de Assis, e aí já contemplando, nesse primeiro domingo do mês de agosto, as vocações para o ministério ordenado. Às 7 da manhã, é Padre Marcelino quem preside a Eucaristia neste domingo, e às 19 horas é o Padre Oliveiro. De 8 às 2 da tarde, a Pastoral Familiar realizará um momento de encontro das famílias no setor Mutum, na comunidade São José, do quilômetro 14. Às 8 horas, Padre Oliveiro celebra na comunidade São José Operário. Às 9 horas da manhã, Padre Roberto Marcelino celebra na comunidade São Sebastião de Mascarenhas. Às 9 horas, eu celebro na comunidade do Sagrado Coração de Jesus a celebração eucarística com as crianças em nível de cidade. E às 11 horas, Padre Oliveiro celebra na comunidade Nossa Senhora Aparecida de Alto Santa Rosa. Também às 11 horas, eu celebro na comunidade Nossa Senhora das Graças do Queixada. Às 4 horas da tarde, eu celebro o encerramento do momento de aniversário do grupo de oração aqui na nossa matriz. E às 18 horas, Padre Roberto Marcelino celebra na comunidade Santa Isabel do Vila Nova. Fica o convite também, é claro, a você buscar entender aí, ver os horários da comunidade mais próxima de sua casa, para que você possa formar esta comunhão bonita no dia do Senhor. Agradeço a sua companhia ao longo desta semana e nós vamos pedir a bênção por intercessão de nossa mãe, para que nós tenhamos um encerramento de semana produtivo e que nós possamos iniciar esta semana da graça de Deus, na sua presença, no serviço aos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez a sua companhia, desejo um excelente sábado, um bom domingo, bom começo de semana e segunda-feira, com a graça de Deus, aqui estaremos com a nossa comunidade de oração. Um grande abraço, tchau, tchau.
Tu és formosa de beleza encantadora, nenhum pecado empobreceu os planos teus. Tu és a serva que tornou-se uma rainha, tu és a filha transformada em mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor.